Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia! Mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje o dia 14, o 14º dia de 42, ou seja, estamos aí quase mais uma semaninha, a gente chega na metade da nossa maratona. É a prova de que quem caminha com resiliência, com persistência, sempre alcança. 2 semanas aí de 6 e já foi extremamente transformador, está sendo, e eu estou com grandes expectativas que seja uma maratona muito especial, um grande divisor de águas. Eu espero que vocês que estão assistindo, mesmo quem está assistindo gravado, estejam também sentindo essa transformação e gostem. Vamos em frente, então. Aguardar o pessoal chegar, vamos chegando. Então, vamos lá. Ontem, o nosso dia 13, nós vimos a adoração que agrada a Deus. As 4 características do tipo de coração que agrada a Deus. Então, o coração que agrada a Deus, ele age como? Ele adora conforme a verdade. Então, o que é conhecido como a grande verdade de Deus. Ele adora de maneira sincera. E a gente viu, inclusive, nessa parte da sinceridade, que é o quê? Eu sinto na minha alma. É uma coisa que realmente faz parte de mim, interiorizada em mim. E a gente viu as 9 maneiras, as 9 personalidades que adoram a Deus de maneiras distintas. Então não tem uma forma específica. A melhor maneira de adorar a Deus é da maneira sincera, com uma motivação positiva, sincera. E ligada também a buscas que são ligadas à vida eterna, que vão muito além das nossas buscas imediatas aqui no nosso plano terreno, que são necessárias também para o nosso dia a dia, mas a gente tem que lembrar de saber colocar cada coisa em seu devido lugar. A adoração que agrada a Deus, do coração que agrada a Deus, ela é meditativa, ou seja, ela envolve a mente, o entendimento. E a adoração que agrada a Deus, ela também é prática. Ela é uma adoração de corpo e espírito. Então a gente tem o nosso sentimento, o nosso envolvimento da alma, mas a gente fisicamente também está presente. Então a gente você tem os seus momentos onde você está dedicando aquele momento do seu dia, onde você para fazer as suas orações, você para fazer os seus louvores e a sua conversa com Deus. E hoje nós vamos ver quando Deus parece distante. Vou tomar uma aguinha aqui para começar. Pega a sua aguinha aí também, para a gente poder começar. Então, quando Deus parece distante. Deus é real. Então, não importa como você se sinta. Existe, nós já falamos sobre isso em outras aulas, em outros capítulos. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Então, quando a gente tem alimento, quando a gente tem amigos, quando a gente tem família, quando a gente tem saúde, quando a gente tem situações felizes, quando a gente tá muito bem na vida, é muito fácil, né? Tá tudo muito bem, eu tô em paz, todo mundo feliz. Aí é fácil adorar a Deus também. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. E quando isso acontece, como você adora a Deus? Como é que fica a sua relação com Deus? Então, o que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? Quando você tem aquele grande desafio, aquela situação que você não sabe como encontrar a solução e você se volta para Deus e parece que você não está sendo ouvido, parece que você não está sendo visto. A mais profunda provação é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento, amá-lo quando ele parece distante. E tem uma coisa, né? Então olha só, é louvar apesar da dor, é dar graças durante a provação, manter a confiança em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Então, quer dizer,
É nos momentos desafiadores que a gente constrói os relacionamentos e é na prática, é na arena que a gente vai colocar nossos talentos, habilidades, a nossa fé, a nossa confiança, as nossas virtudes em prática. Se a gente tiver um ambiente que é totalmente favorável, a gente não vai ter oportunidade de efetivamente praticar as nossas virtudes, as nossas qualidades e ter conseguir ter a percepção do que a gente precisa desenvolver. E aí a gente não vai evoluir, não vai avançar. Né? Então, em geral, amizades são testadas pela separação do silêncio. É nos momentos mais difíceis que a gente constrói os laços do nosso relacionamento com força ou eles se rompem. Então, quer dizer, é aquela história, você passa a aprovação, passou pela aprovação. E a aprovação, ela é ou vai ou racha. Também não aceite meia coisa, meia vida, meia felicidade. Se você não está satisfeito, se você não está feliz, busque, nunca desista, porque desistir não é uma opção, tá? Desistir nunca é uma opção. Mas se você não está feliz, busque. Às vezes a gente fala, não, mas é muita coisa, vai dar muito trabalho. Busque algo mais próximo. Busque adicionar um bem-estar num contexto que você já tem, ou busque algo um pouco não tão grande, mas faça um movimento de mudança, faça um movimento de explorar algo novo. Então a gente tem que ter essa sagacidade, essa sabedoria de viver a vida de uma maneira mais completa, mais abundante nessas buscas. Então, nos momentos mais difíceis que os laços de relacionamento se fortalecem ou se rompem. Então, ou você fala, não, essa aqui é parceira, esse aqui é parceiro. Ou você fala assim, não era para ser mesmo. Então, temos que ter essa consciência de qual é o meu posicionamento. Quem sou eu? Eu me sinto traída, eu falo, ninguém me ama, ninguém me quer, é tudo tóxico. Ou eu falo, não, vamos em frente. Eu tenho fé, eu acredito, eu confio nas virtudes, eu confio na verdade. Essa verdade faz parte de quem eu me tornei, de quem eu sou. Então eu tenho um entendimento, então eu estou de corpo e alma nessa situação. Olha como foi importante o que a gente viu ontem. E aí, na hora do aperto que a adoração fica difícil, na hora da provação, para amadurecer a sua amizade, Deus irá testá-la, com períodos de aparente separação. Momentos onde você terá o sentimento de que foi abandonado ou esquecido por Deus. E assim, agora a gente precisa lembrar da questão que tem um pouco também, gente, das nossas projeções da figura paterna, tá? A gente lembrar que Deus tem que suprir as coisas e tudo. Deus é a força maior que rege a dinâmica da existência, é criador de tudo que existe. Ele é uma força que realmente olha por nós, que quanto mais a gente se aproxima das frequências, quanto mais a gente desenvolve a nossa consciência, quanto mais a gente age com afinidade, de acordo com essa consciência superior de Deus, com essa força superior de Deus, mais a gente se aproxima. E mais essa força se aproxima da gente. E mais essa força age na nossa vida positivamente. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Então, às vezes a gente passa por uma provação, por uma dificuldade que pode ter um pouco das nossas crenças, pode ser um pouco uma colheita de decisões e situações e até coisas que a gente atraiu com o nosso inconsciente de padrões repetitivos, negativos e nocivos, e a gente põe a culpa em Deus. E a gente está tão ensimesmado no ego, porque não busca Deus no dia a dia, porque a gente não conseguiu construir o relacionamento com Deus. Olha tudo que a gente vem caminhando aqui e que vem falando sobre construir esse relacionamento com Deus. Só que aí, a hora que a coisa aperta, o que a gente quer? A gente quer Deus. Dizem que tem uma brincadeira no mundo corporativo que fala assim, que quando você está mexendo numa planilha de Excel e o computador desliga por algum motivo ou acaba a luz e tudo, e você não salvou a planilha, até quem é ateu começa a acreditar em Deus.
Porque aí começa assim, ai meu Deus, por favor, eu preciso encontrar, ver se tem algum backup do computador, no computador dessa planilha, eu não posso ter perdido essa planilha. E aí é aquela coisa, a hora que precisa, a hora que aperta, aí vai lembrar, entendeu? Então, esses momentos em que a gente se sente abandonado, esquecido por Deus, eles são chamados de deserto espiritual. E ele descreve, o autor descreve como é esse deserto. Então vamos ler. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, você faz exercícios espirituais, você jejua e nada. Então você se pergunta quanto tempo isso vai durar. Tem a impressão que as orações batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o seu problema? E olha só, a verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento da sua amizade com Deus. Ó, tem muito, e depois aqui, tem muita questão do nosso ego também. Tem questões, gente, que a nossa conexão espiritual, a gente já viu, né? O que é o relacionamento com Deus? É a nossa conexão espiritual. E ela se dá de diversas formas, como a gente já viu. E quanto mais a gente cultiva essa conexão, mais essa conexão vai se fortalecendo. Então, o que acontece? Se eu tiver o hábito de fazer pequenas pausas ao longo do dia e orar para Deus, eu vou ter uma afinidade com Deus muito maior do que se eu tiver o hábito de orar só uma vez por dia. Então, isso é muito comum, né? Bom dia, Rogério, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre quando Deus parece distante. E aqui a gente acabou de falar do conceito de deserto espiritual. Quando de repente você acorda um dia e você parece que sumiu aquela conexão com Deus. Quanto mais a gente constrói esse relacionamento no dia a dia com Deus, mais fortalecido ele fica e menor ficam as chances da gente passar por esses desertos espirituais, principalmente nos nossos momentos de maior provação. O relacionamento com Deus, ele é como qualquer outro relacionamento, muito mais até, mas é um relacionamento que ele tem que ser construído e ele tem que ser cultivado, mantido ao longo dos dias. Então, olha só, o deserto espiritual é um teste de fé que todos deveremos enfrentar. Muitas pessoas buscam uma experiência ao invés de buscar a Deus. Então, eu falei aqui, olha, até eu coloquei aqui para a gente falar do funil de consciência, dos 9 tipos de personalidade que adoram a Deus de maneira diferente. O que é isso? A gente tem que pensar que o relacionamento com Deus não é só um ritual oco, vazio. Então eu vou lá, eu vou acordar, todo dia eu vou rezar 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria, e à noite, na hora de deitar, 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. De manhã eu vou agradecer pela minha vida e pelo meu dia, à noite eu vou agradecer pelo meu dia e pedir um bom sono. Tá, você pode até fazer isso, mas o quanto disso vai ter sinceridade? E o quanto disso vai começar a se tornar um ato mecânico no seu dia a dia? Então a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado de ter essa percepção de como que a gente está se relacionando com Deus. A gente está cobrando uma coisa que talvez a gente não esteja fazendo a nossa parte adequadamente. Então, assim, eu vejo que quando a gente começa a falar de Deus, muitas pessoas, elas não entendem a importância disso e faz parte da cultura. Não dá para cobrar. Mas o que acontece? Na hora que precisa, vai chamar Deus. E aí vai falar assim: Deus, você não me ouve, Deus, você não me ajuda. Mas aí, como é que você cultivou esse relacionamento? O que você vem plantando na sua vida? E é óbvio que Deus, olha, ele fala aqui, ó, que Deus é bondoso, que Deus olha por todos nós, que olha por você, que olha por todas as pessoas que estão passando provação. Mas muitas vezes esse deserto espiritual, ele vem para fazer um caminho de expurgo, onde a gente precisa tirar essas camadas de orgulho, de caprichos, de egoísmo, de egocentrismo. Eu não preciso de Deus no meu dia a dia. Eu não preciso ter que rezar agora várias vezes por dia, ter que louvar a Deus. Pra que isso? Isso é coisa de crente. Eu não preciso. Só que na hora
que vai apertar um problema, o que vai fazer? Vai para Deus. Aí vai falar que, Deus está sendo injusto comigo. Aí começam as mágoas e ressentimentos. Então a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então a onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas totalmente diferentes, tá? Então fala aqui, ó, não busque uma experiência, busque a Deus. E a Deus, esse sentimento, eu já tive várias experiências, várias, assim, de sentir, enfim, eu tenho o meu relacionamento com Deus, cada um tem o meu relacionamento talvez não seja o melhor, mas eu tenho um relacionamento com Deus, e eu já tive as minhas experiências, questionei muito a minha fé também, inclusive eu acredito que se você está assistindo essa live gravada, e você questiona a sua fé, lembre-se que o questionar também são oportunidades para que a gente possa reafirmar. Então não tem nada de errado de questionar. A questão é você lembrar que existe uma escolha. A escolha da fé, certo? A escolha de todo o conjunto de valores, de toda a verdade de vida que você abraça, que você aceita, que você acolhe na sua vida e em quem você é, quando você aceita Jesus, quando você aceita Deus, quando você aceita a fé. Então, a onipresença de Deus e a manifestação de sua presença na nossa vida são coisas diferentes. Ele está presente a todo momento, mas não necessariamente ele vai atuar nos momentos que a gente, com o nosso ego, com o nosso orgulho, está querendo ser servido por ele nas nossas necessidades. Olha só. Então, a outra é frequentemente uma sensação, né? Então, assim, olha só, peraí. Uma é um fato, a onipresença. Então, a onipresença é um fato, Deus está presente. A outra, que é a manifestação, é frequentemente uma sensação e uma experiência. Por isso é importante cultivar essa construção de um relacionamento com base na verdade, na sinceridade, na meditação e na prática. Olha só, quanto mais o fazemos, mais fortalecemos os nossos laços através do amor. E às vezes um deserto que iria durar um mês, um ano, vai durar semanas, um dia. Uma vez os meus mentores falaram para mim, eles falaram, quando você se desenvolve, quanto mais você se fortalece, quanto mais você pratica o bem, quanto mais você traz o bem para a sua vida e se transforma numa outra pessoa, é possível inclusive que você desvie do seu caminho, da sua vida, acontecimentos ruins que já estavam previamente programados para acontecer na sua vida. Então vale a pena ser do bem, gente. Vale a pena acreditar no bem. Então, novamente, a gente vai passar as nossas provações, os nossos testes, para que a gente possa praticar as virtudes. Mas existe um começo, meio e fim. E a partir do momento que os testes e o deserto espiritual terminam, aí você vai experimentar uma nova sensação com Deus, um novo relacionamento com Deus. E aí você começa, a partir do momento que você se despiu, né, se desfez aí de algumas camadas do controle, do orgulho, do egoísmo do seu ego, você entregou mais uma parte do seu ser e da sua vida para Deus. Você se rendeu mais um pouquinho para Deus. E então a sua vida vai se expandir. Porque é o que a gente viu. A gente vê a vida parcialmente. A gente vive uma migalha da existência. Nós vivemos uma migalha da existência. E quando a gente se entrega para Deus, quando a gente confia em Deus, independente das circunstâncias, a gente abre uma porta, a porta estreita. E aí a gente entra por essa porta e a gente começa a expandir a nossa vida. A hora que a dor e o sofrimento passam. Então, para a gente refletir sobre isso. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus se mantém em silêncio? Então, assim, isso para mim conversa muito bem com o que eu já falei sobre a gente ter um bom relacionamento com Deus, vai facilitar cada vez mais para que a gente possa ter aí ouvir mais quando a gente necessitar.
Então, como manter os olhos em Jesus quando estão cheios de lágrimas? Olha só, faça o que Jó fez. Então ele conta a história de Jó. O Jó, eu já comentei numa outra live. Jó, ele era um homem de posses, ele tinha muitos amigos, ele tinha uma família linda, ele era uma pessoa muito feliz. Ele sempre louvou a Deus. Só que de repente, de um dia para o outro, ele perdeu tudo. Ele teve lepra, ele perdeu o dinheiro dele, os amigos se afastaram, ele perdeu até um filho. E ainda assim, ele continuou louvando a Deus. A esposa dele chegou ao ponto de um dia falar para ele: você não está vendo o absurdo? Olha o que Deus fez com a sua vida, acabou com a sua vida. E você ainda tem capacidade de louvar a Deus? Ainda assim, Jó foi lá e continuou louvando a Deus. Se colocou de joelhos e falou: eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. E olha só, olha o que Jó fez. Prostrou-se com o rosto na terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a esposa dele falou para ele: você ainda vai louvar a Deus depois de tudo que ele fez com você, acabou com a sua vida? Ele falou assim: mas eu não tenho que louvar a Deus só quando ele me agrada. Eu não tenho que louvar a Deus só quando ele faz coisas boas para mim. Então a gente tem que lembrar disso. Eu já tive um momento muito bacana de conexão com Deus. Acho que o primeiro marco que eu sinto de fé foi há alguns bons anos. Eu tive uma situação muito difícil da minha vida. Eu não via saída, muitas coisas passavam no meu pensamento, eu não via uma solução. E aí eu lembro do exato momento que eu parei de querer pensar e controlar tudo e eu entreguei para Deus. Eu lembro exatamente do momento. Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro onde que eu tava, eu lembro tudo. E eu entreguei para Deus, eu falei assim: tá bom, Deus. Eu vou entregar tudo para você agora. Se é isso que é ter fé, você me mostra o caminho, você cuida disso para mim. E eu tenho certeza absoluta que depois desse dia eu estabeleci um novo relacionamento com Deus. Porque, na verdade, a entrega, a rendição, ela te fortalece. Porque você confia em algo maior regendo tudo que existe. Bom dia, Michele. Tudo bom, querida? Toma uma aguinha. Nós estamos falando hoje sobre quando Deus parece distante. Falamos agora há pouco sobre o deserto espiritual, depois assiste do começo. E aí, nós temos aqui 4 dicas para a gente lidar com esse deserto espiritual, com essas provações, quando Deus parece distante. Primeiro, diga a Deus exatamente como você se sente. Ou seja, seja sincero. Tem que haver um relacionamento com Deus. Muita gente acha que Deus é só louvar, é só falar palavras fofas, é só carinho. Não, tem que conversar. Só não pode se ofender, né, gente? Porque tudo que a vida é um espelho. Tudo que a gente projeta, a gente também cultiva, tá primeiro sendo cultivado dentro da gente. Então, quanto mais rancor, quanto mais mágoa, quanto mais raiva a gente projetar, mais veneno disso tudo vai estar dentro da gente. Então, primeira dica, diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Então, a liberação de mágoas e amarguras que nós vimos, né, na aula passada e retrasada, do como fortalecer os 6 segredos para construir um relacionamento com Deus. Então, Jó também fez isso, quando ele disse a Deus: como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quer dizer, ele foi muito sincero, falou assim: nossa Deus, eu sinto uma saudade quando você me abençoava a minha casa, mas ele se manteve firme louvando. Então, admitir o seu desespero para Deus pode ser um ato de fé. Foi como eu falei da minha experiência. Eu estava numa situação super, assim, não via um caminho, não via uma saída, eu simplesmente entreguei. Eu simplesmente entreguei a Deus e falei assim: tá aqui, Deus, para você. Cuida disso para mim. E claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas muitas vezes a gente tem que tirar essa angústia, a gente tem que tirar essa dor do nosso peito e confiar que existe uma dinâmica, que coisas vão vir, que coisas vão acontecer, pessoas e situação vão se movimentar, mas não necessariamente no tempo que a gente quer e no momento que a gente gostaria. E da forma, não necessariamente da forma que a gente gostaria. Por isso que a gente tem que... por que a gente tem que louvar a Deus até nos percalços? Porque a gente tem que
ter a humildade e a sabedoria de reconhecer, de pensar que muitas vezes os momentos difíceis que a gente passa na vida são momentos de desconstrução, são momentos de reajuste, que por mais dolorosos que sejam, eles são necessários para que eles possam guiar a gente e direcionar a gente por outros caminhos que vão ser melhores e mais elevados lá na frente. Inclusive, vem muito aqui a questão do desenvolvimento das virtudes. Muitas vezes o deserto espiritual, esse sentimento de que Deus parece distante, ele vem porque a gente precisa desenvolver as virtudes. A gente precisa afinar, refinar a nossa capacidade, a nossa percepção do amor, da sabedoria, da fé, do discernimento, da bondade, da generosidade. Então, o quanto dessas virtudes a gente coloca nos nossos filtros de percepção, na maneira como a gente enxerga as pessoas, na maneira como a gente faz os julgamentos das coisas, da vida, dos relacionamentos, dos acontecimentos. Então, aí a gente começa a perceber que tá tudo dentro da gente. Tá tudo dentro da gente, tendo mudanças de padrão de comportamento. Tá fazendo sentido? Então, olha só. Então, Jó fez essa entrega quando ele falou, essa sinceridade com Deus, quando ele falou que ele sentia saudade de quanto Deus abençoava a casa dele. Então, olha só. Admitir o seu desespero para Deus pode ser um ato de fé. Por quê? Demonstra que você acredita em Deus. Então, você tá lá, você tá reclamando, mas você tá lá entregando para Deus. Então, você acredita nele, você sabe que existe esse relacionamento. Isso é muito positivo. Segundo, você acredita que será ouvido. Porque se você acha que você não vai ser ouvido, você nem fala, não é verdade? Terceiro, você acredita que Deus lhe permite expor todos os seus sentimentos e ainda assim o amará. Sabe que veio aqui para mim agora uma coisa que eu às vezes faço. Inclusive quando o meu pai desencarnou, eu fiz bastante. Eu fazia oração do perdão para ele. E eu lembro que eu fazia oração e chorava. E aí eu conversava com ele. Eu me colocava em momentos de silêncio. Eu fazia oração. E no meio da oração eu conversava tudo que eu queria falar para ele. E foi muito, muito, muito terapêutico. Foi muito positivo. Foi muito bom. Então a gente tem que ter essa humildade e esse carinho. De lembrar que a gente tem que se colocar com sinceridade mesmo nos nossos sentimentos, na nossa fé e nas nossas relações. Uma outra forma de louvar a Deus nos momentos de deserto. Concentre-se no Deus imutável. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Então, nunca duvide, olha só, essa frase é bem bonita, nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Nunca duvide na escuridão. E eu vou até acrescentar uma palavra aqui. Nunca duvide na escuridão das promessas que Deus te fez na luz. Então, quais são as promessas de Deus, gente? Vem para mim aqui. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Não é só uma vida qualquer. Então, a gente tem que se permitir sair da vida parcial. Isso vale para mim também. A gente tem que se permitir sair da vida mediana, sair da vida migalha, de aceitar qualquer coisa, de aceitar ser qualquer pessoa, de aceitar viver qualquer vida. E não estou falando do aspecto material, mas também uma vida mais confortável, com mais tranquilidade, com mais bem-estar. Né? Então, quanto melhor eu posso ser? Mas é muito difícil ser uma pessoa honesta e boa. Mas você vai colher frutos disso e esses frutos são muito saborosos e muito positivos. Então, vale a pena seguir o caminho do bem. Fica aqui uma dica, uma oportunidade de você sentar e escrever num caderninho o que é uma vida abundante para você. E aí, né, a gente vai pro coach um pouquinho, traz aí umas ferramentas, que é o quê? Olhar você com você. Então, o que é essa parte de saúde mental, emocional hoje em dia? Então, entender a parte física, a parte intelectual, se tem algo que você gostaria de aprender novo, a parte social. E aí, o social, ele tem 2 desdobramentos básicos, eu diria, que é o lazer, que é quando você vai fazer atividades, amigos, vida social, e a sua contribuição social,
como você está se colocando no mundo, o que você pode contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. Eu sempre falo, a questão do trabalho voluntário é muito importante. Que mais? Terceira maneira de louvar a Deus nos momentos de deserto. Eu estava falando vou finalizar mais ou menos os campos da vida, mas é mais ou menos isso. Carreira, vida financeira. Então a gente pode, relacionamento afetivo, amoroso. Então a gente sempre pode parar e repensar. Ah, nossa, mas é muito difícil. Ah, mas será que na minha idade eu consigo? Consegue. Talvez você não vai ser, eu não sei porque veio esse aqui pra mim, mas talvez você não vai ser a Xuxa, não vai ser o Pelé, mas você vai ser você numa versão melhor, né? Então, a vida em abundância, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é para que a gente tenha saúde e falar, ai, que legal, olha, eu tô saudável, sou fitness, como saladinha, tenho vida em abundância. Não, a vida em abundância não é uma coisa física. A vida em abundância é um conceito de movimento, de prosperidade em movimento, de desenvolvimento, de evolução. Olha que gostoso. Não dá uma coisa mais que vai crescendo. Então a vida em abundância é isso. A vida em abundância é expansão. Então a gente tem que pensar nisso. Quando bater uma coisa assim, mas eu não consigo fazer isso. Como que eu posso expandir agora? O que eu posso fazer? Às vezes vai dar trabalho, vai dormir menos, vai. Por exemplo, eu estou fazendo a maratona do livro, está me expandindo. Está expandindo minha consciência, está expandindo minha vida. E isso vai afetar todos os campos da minha vida. Porque eu estou mudando a minha percepção de vida, a minha metáfora de vida. E as minhas decisões vão ser diferentes. Os meus relacionamentos vão ser diferentes. As minhas prioridades vão ser diferentes. Muito provavelmente melhores. Porque estarão muito mais em Deus. Mas, o que eu quero dizer? A gente tem que se permitir enfrentar esse deserto. Confie que Deus cumprirá o que promete. Essa é a terceira maneira de louvar a Deus nos momentos de deserto. Em tempos de deserto espiritual, confiar pacientemente nas promessas de Deus do que nas próprias emoções. Então, em tempos de deserto espiritual, confiar pacientemente nas promessas de Deus do que nas próprias emoções. Então, olha só, eu até anotei aqui, a vida é um jogo de longo prazo. E sabe o que eu também lembrei? Olha só, em tempos de deserto espiritual, confiar pacientemente nas promessas de Deus do que nas próprias emoções. O que são as emoções? É o nosso cérebro límbico. São os nossos impulsos imediatos. Que a gente cai, a gente rala o joelho. Qual é o nosso primeiro impulso? É a dor, né? Se tiver muita dor, chorar e por aí vai. Então, quando a gente confia nas promessas de Deus, a gente vai lembrar da eternidade, a gente vai lembrar do longo prazo da vida. Então, olha só, foi o que eu falei da vida em abundância. Quando você confia que nós todos estamos aqui para que tenhamos vida em abundância, a nossa jornada evolutiva para a nossa alma encontrar a Deus, como é que a gente vai viver a vida? A gente vai viver a vida entendendo, sabe, vem muito aquela história do jogo de videogame, né? Que o bonequinho corre, aí vem um caixote, aí você pula, você aperta o botãozinho, pula o caixote, o bonequinho corre, aí a ponte quebra, aí você aperta o botãozinho, o bonequinho pula, a ponte quebrada, né? Aí você corre, aí vem um dragão querendo tacar fogo na sua cara, aí você aperta outro botão, você sobe lá o escudo do bonequinho, né? Então é isso. Por quê? Por que a gente faz isso quando a gente joga videogame? Eu praticamente não jogo videogame hoje em dia. Eu joguei muito pouco, mas eu sei o conceito. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que lá na frente, que existe um objetivo pro bonequinho, que é terminar aquela etapa, é terminar aquela fase. E o que acontece geralmente no videogame quando o bonequinho termina a etapa e a fase? Ele vai ganhar novas, às vezes ganha nova roupa, novas arminhas, né, novos talentos e habilidades. Percebe? Olha só, os novos talentos e habilidades. Ele vai para uma outra fase. Uma outra fase que muitas vezes é um cenário muito mais bacana. Às vezes ele está numa cidade, então aquela primeira fase é na cidade, depois a outra fase ele vai para um lugar maior, para uma floresta numa montanha alta, ou num castelo. Não é assim que funciona? É para a gente refletir. Muitas vezes é isso.
A gente tem que colocar as nossas habilidades, nossos talentos e a nossa fé à prova e ir passando por todos esses obstáculos para chegar no final dessa fase, para que a gente possa encontrar e acessar um novo cenário de vida. E ninguém nunca falou que ia ser tudo 100% maravilhoso sempre, mas sempre disseram o quê? Que existe um começo, um meio e fim. E quando você chega no final desse ciclo, você está apto para viver uma vida melhor, maior e mais elevada. E é essa a promessa de Deus pra gente, a vida em abundância. Quarta dica para a gente lidar com esse deserto espiritual. Lembre-se do que Deus já fez por você. Então ele entregou o seu filho para salvar a nossa humanidade. A nossa humanidade, não a raça humana, a nossa humanidade. Olha a diferença. Ele entregou o seu filho para salvar a nossa humanidade, ou seja, o nosso lado humano. O que nos torna humanos? O que nos diferencia dos outros seres? A nossa capacidade de pensar sobre o que a gente pensa, a nossa capacidade de reflexão, a nossa consciência. Então, o que ele veio salvar? Ele veio literalmente salvar a nossa alma, que é o direcionamento que a gente dá para toda a nossa essência, para toda a nossa vida, através da nossa consciência. Então, Jesus foi ridicularizado, torturado com requintes de crueldade, acusado de todos os pecados do mundo e foi crucificado, para que nós pudéssemos viver a vida em abundância, com a grande verdade. Mas o que foi que Jesus gritou em total desespero no momento que ele estava para ser crucificado? Ele teve um momento de sinceridade com Deus também. Ele falou, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonaste? Então ele já sabia que aquilo ia acontecer, ele pediu para que Deus pudesse tirá-lo daquela situação, tivesse a misericórdia, mas a história, na verdade, sempre tem o livre-arbítrio de diversas pessoas, né? Por exemplo, Pôncio Pilatos, ele poderia ter livrado Jesus, e não quis, porque ele não quis se comprometer com as consequências de ter livrado Jesus. Então, assim, o Pôncio Pilatos usou o livre-arbítrio dele. Se ele tivesse, Deus não podia manipular as pessoas. Essa é a mágica, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, não é porque Deus é ruim, mas é porque o livre-arbítrio das pessoas e das situações ali envolvidas acaba culminando naquilo. Então a única coisa que a gente pode mudar sempre na vida é o nosso posicionamento. E quanto mais a gente se fortalecer, quanto mais a gente se individualizar da maneira correta, no sentido de eu não vou pensar que é meu ego, eu faço tudo, eu sou tudo, eu tenho tudo, então eu tenho que construir uma fortaleza para ninguém me machucar, ninguém me atingir. Não, quanto mais eu me fortalecer, quanto mais certeza e clareza eu tiver de quem eu sou e do que eu quero, da minha direção e qual é a minha parcela de responsabilidade, menos as situações externas vão me afetar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Nunca é porque Deus quer fazer um castigo, ou porque... Não, são fases da nossa vida. São momentos, os desertos espirituais, eles são momentos da nossa vida para a gente romper mais uma camada do nosso controle do ego e conseguir acessar mais um novo nível de fé. Mais um novo nível de fé. Que é o persistir apesar de... Que é o que foi falado no começo, ó. Persistir, a mais profunda aprovação é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento, amá-lo quando ele parece distante. Mas é nesse momento que a gente tira os nossos julgamentos de maldade, de amargura, de dor, de infelicidade e a gente se permite confiar na dinâmica da vida, confiar na existência. E a gente não vai também fazer isso de forma passiva. O que a gente vai fazer? A gente vai se aprimorar nas virtudes, se aprimorar no entendimento. É aquilo que nós vimos ontem, as 4 características do coração. A gente vai se aprimorar na nossa capacidade meditativa, de refletir sobre as situações, de entender o que a gente consegue trazer para melhorar a nossa vida, né? Tá fazendo sentido? E agora nós vamos para a nossa... Cadê aqui minha folhinha? A nossa meditação. Vamos lá? Tomar mais uma aguinha aqui.
E vamos começar. Fechando os olhos, respira bem fundo. Enche o peito de ar, bem tranquilamente. E solta. Mais uma vez. Enche o peito de ar. Respirando bem tranquila. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai iluminando todos os seus pensamentos, todos os seus circuitos cerebrais, vão se acalmando agora. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, elas vão se unindo em seu benefício. A todo momento você continua respirando e relaxando. E você relaxa agora 10 vezes mais. Você relaxa agora 10 vezes mais. Bem tranquila, bem relaxada. Respira fundo. E você relaxa. Você vai sentindo uma paz tomando conta de todo o seu ser. Seus olhos vão ficando mais pesados e mais grudados agora. Você vai soltando todo o seu corpo. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça como uma luz e vai descendo pelos músculos da face, do pescoço, dos ombros, dos braços, do tronco, do quadril, das pernas e dos pés. Vai descendo da sola dos seus pés, raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo, vão chegando até o centro, o núcleo do centro da Terra. Um núcleo cheio de vida, de brilho, de energia, de vigor, de poder físico, material, de saúde. Então você vai recebendo toda essa energia de vida, de saúde. Vai subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pelos suas canelas, seu joelho, suas coxas, seu quadril, vai subindo pelo seu tronco, suas costelas, a sua coluna. Todo o seu esqueleto vai te trazendo um fortalecimento emocional. Você respira fundo. Você vai sentindo todo o seu corpo, seus braços, até as suas mãos, até as falanges dos seus dedos da mão. As pontas dos seus dedos, as unhas, vai sentindo também o seu ombro, o seu pescoço, a sua clavícula, aquele ossinho que tem aqui na frente, embaixo do seu pescoço, vai tudo se iluminando com pura luz de vida. Você respira fundo, vai subindo pelo seu queixo, vai subindo pelas suas orelhas, vai subindo pelos seus olhos, iluminando seus olhos, todas as terminações nervosas, todos os canais de nervos e músculos do seu rosto, da sua face, vão relaxando profundamente agora. E vão recebendo essa energia gostosa. Todas as tensões na sua mandíbula vão relaxando imediatamente agora. Todos os nervos que podem te causar alguma dor de dente vão relaxando imediatamente agora. Lá em cima, no topo da sua cabeça, até os seus folículos capilares, aqueles buraquinhos por onde sai o cabelo, vão relaxando agora. E como um solo onde nasce uma planta fértil, uma flor fértil, assim também vai ser. No topo da sua cabeça vai saindo luz, pura luz, e vai expandindo à sua volta, formando uma cúpula de luz no seu corpo. Você respira fundo. E você agora vai concentrando toda a sua luz no seu coração. Concentra toda a sua luz no seu coração. Vá concentrando toda a sua energia no seu coração. Imagina uma bola de luz na sua cabeça que vai saindo e vai indo até o seu coração. E agora você vai criando como um vórtice de luz no seu peito. E mentalmente você vai adentrando esse vórtice de luz no seu peito. Você vai caminhando com o seu anjo da guarda, com seus mentores amados. E você vai acessando a sua alma. Hoje você vai mentalmente caminhar
por uma praia. Uma praia muito agradável, uma praia bem tranquila, tá bem calma. A temperatura está exatamente do jeito que você gosta. Vá observando a cor do céu. Como está a temperatura? Vá observando o cheiro da praia. E você caminha, vá percebendo os seus pés pisando na areia da praia. Vá observando com qual roupa que você está nessa sua caminhada na praia. Vá observando quem é você nesse momento atual na sua vida. Você respira fundo. E à medida que você caminha e vai observando os seus pés afundando delicadamente na areia da praia, todos os seus medos, mágoas, angústias de sofrimento vão sendo imediatamente cancelados agora. À medida que você caminha e vai observando seus pés afundando suavemente na areia, todos os seus medos, mágoas, angústias e sofrimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Você caminha, vai observando os seus pés afundando delicadamente na areia. E você percebe que todos os seus medos, mágoas, angústias, sofrimentos estão imediatamente cancelados agora. Então você respira fundo. E você continua caminhando e você vai percebendo que como se você tivesse deixado uma sacola, uma mala para trás. Você segue caminhando e você deixa essa sacola, essa mala para trás. E quanto mais você caminha, mais essa sacola, essa mágoa, essa mala que está com esses sentimentos negativos, nocivos, ela vai se dissolvendo até sumir. E você agora segue caminhando livre de dores e aflições. Você agora segue caminhando livre de dores e aflições. Então você respira fundo e segue caminhando livre de dores e aflições. E você agora começa a perceber as ondas do mar vindo e indo. Vá observando os movimentos das ondas do mar. Vindo e indo. E você olha adiante e você vê uma luz muito forte. Uma pessoa com uma luz muito forte. E essa pessoa é Jesus Cristo. Você olha à sua frente, você começa a visualizar Jesus Cristo à sua frente. Então você rapidamente se aproxima dele, ele é muito grande, muito alto, um grande mentor de luz, o Filho do Pai. E você olha para ele e como se você fosse uma criança perto dele, de tão grande que ele é. E ele te dá a mão e ele começa a caminhar com você. Jesus te dá a mão e começa a caminhar com você. E você então segura na mão de Jesus e segue caminhando. E você vai observando que à medida que vocês dois caminham, você vai ver as suas pegadas na areia e as pegadas de Jesus na areia. E você vai caminhando feliz. E quanto mais você caminha com Jesus ao seu lado, mais forte você se sente. Mais confiante você se sente. Quanto mais você caminha com Jesus ao teu lado, mais forte você se sente, mais confiante você se sente. Respira fundo, segura firme na mão de Jesus, aperta firme na mão de Jesus e perceba que quanto mais você caminha com Jesus ao seu lado, mais forte você está, mais confiante você está. Então você respira fundo. E agora, Jesus amorosamente, como um pai, ele vai te segurar no colo. Então ele te pega no colo e te abraça. E agora, ele segue caminhando com você. E você começa a perceber que muitas vezes, nos seus maiores desertos espirituais, nos seus maiores momentos de dificuldade, você via só uma pegada na areia. Você vai olhando agora e você vai vendo você no colo de Jesus. E você vai ver só uma pegada na areia. E você começa a perceber
que quando você vê uma pegada só na areia, não é que você está sozinho, é porque Jesus está te levando no colo. Então agora mentalmente, com todo esse sentimento de conforto, de acolhimento, de se sentir amado, amada, você vai, a sua mente consciente e sua mente inconsciente, com pleno controle do seu corpo, elas vão te levar à situação mais difícil da sua vida. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, elas vão te levar até a situação mais difícil da sua vida. O seu maior deserto espiritual. Aquele momento onde você pensou assim, meu Deus do céu, a minha vida agora vai desmoronar. Tudo que eu acreditei que fosse não é mais. Como é que eu vou seguir? Vai ficar tudo vazio. Vai ficar sem brilho. Só que você está agora no colo de Jesus. Então permita que Jesus entre com você nessa cena. E ele vai abraçar você. Veja em qual ambiente você está. Veja com quem você está. Vá observando todos os seus sentimentos, seu pensamento. Vá observando os cheiros, as cores. Permita que Jesus transforme essa cena. Vá percebendo o amor de Jesus, a luz de Jesus, envolvendo todo o ambiente e transformando tudo em pura luz. Vá percebendo Jesus, o amor de Jesus, a luz de Jesus, envolvendo todas as pessoas nesse ambiente. E Ele está transformando todas as pessoas nesse ambiente. E mais ainda, vá percebendo, Jesus, ele olha para você e ele não precisa nem abrir a boca para falar, porque você já consegue sentir o que ele te fala. Receba agora uma mensagem de Jesus para você. Receba uma mensagem de Jesus carinhosa, amorosa, te guiando para você conseguir superar essa situação, superar esse contexto, essa dor, esse sofrimento. Você respira fundo. Vai sentindo a luz do seu coração se expandindo cada vez mais agora. A luz do seu coração vai se fortalecendo, se expandindo. Você vai ficando com 10, 20, 50, 100 metros agora. Você vai saindo, ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o planeta, maior do que o universo. Você vai vendo as estrelas, você vai passando por luzes multicoloridas e você vai acessar agora toda a energia da fonte de Deus. E quando você acessa essa energia da fonte de Deus, você começa a ser envolvido em pura luz, na pura luz de Deus. E você começa a olhar a sua vida aí de cima. Vai vendo lá embaixo, tá o planeta Terra. Como se você fosse colocar uma lente de aumento. Lá embaixo tá a sua vida. Lá embaixo você começa a ver exatamente essa situação dolorosa. E Jesus lá com você. Como se você estivesse assistindo um filme, mas bem longe, bem distante. E você começa a perceber que essa dor, ela não é tão grande assim. Porque essa dor, esse momento de dor, é uma parte da sua vida e de quem você é. Esse momento de dor, esse sofrimento, é somente uma pequena parte da sua vida, da sua história e de quem você é. E qualquer dúvida ou medo que você tenha de colocar essa situação no seu devido lugar, porque você tem medo de desonrar, as suas dúvidas agora vão sendo canceladas imediatamente. Todas as dúvidas que você tem nesse momento que te levam a achar que você vai desonrar algo ou alguém, colocando a sua dor e o seu sofrimento no devido lugar, do devido peso que ele tem na sua vida, vai sendo imediatamente cancelado agora.
toda a sua dor e todo o sofrimento que você tem, que te levam a achar que você vai desonrar algo ou alguém. A partir do momento que você coloca essa dor e esse sofrimento no seu devido lugar agora, vai sendo cancelado agora. Todo medo, toda insegurança, coloque essa dor e esse sofrimento em um lugar de paz. Existe dentro de você, olha no seu coração, existe dentro do seu peito, a luz branca do seu coração vai se fortalecendo cada vez mais agora. Você vai olhar lá no seu coração, existe uma salinha, um cantinho bem aconchegante, de muita luz. Vá observando como é essa salinha e esse cantinho aconchegante, de muita luz, tem muita paz. Então pode ser realmente um cômodo decorado, tá? Pode ser um quarto com uma cama, pode ser uma sala com uma poltrona, com uma lareira, pode ser uma varanda, pode ser uma casa na natureza. É o seu lugar de paz. Vá observando esse lugar de paz. Como é o seu lugar de paz? E você agora vai estender as suas mãos e lá embaixo, lá onde está a sua dor, o seu sofrimento, você vai pegar essa dor, esse sofrimento, amorosamente, como se fosse um diamante delicado que você transformou, e você agora vai trazendo para o seu coração, e você vai colocar nesse lugar de paz. Coloca essa dor e esse sofrimento no lugar de paz. E essa dor e esse sofrimento, eles vão se sentir como se fosse uma criança que deita para dormir em um sono reconfortante, em paz. Respira fundo. Vá sentindo aquele sentimento gostoso de deitar na cama e o seu corpo relaxar completamente. Vá sentindo aquele sentimento gostoso da sua alma estar acolhida por Deus. Vá sentindo aquele sentimento gostoso da vida em abundância. E você começa a perceber agora que você merece mais, que você é mais. E agora você entende que você também não deve tirar de você para poder satisfazer o sofrimento do seu ego. Você começa agora, a partir de hoje, todos os seus dias, a viver a sua vida livre dessa dor e desse sofrimento. Então você mentalmente vai visualizando uma nova estrada à sua frente agora. Mentalmente você vai visualizando uma nova estrada à sua frente agora. Respirando fundo e você vai vendo. Você caminha nessa estrada cada vez com mais força, mais convicção e mais fé. E com todas as suas dores e sofrimento devidamente guardadas num lugar de paz. Você caminha nessa estrada com mais força, com mais confiança, com mais fé e com todas as suas dores e sofrimentos guardados no lugar de paz. Você caminha nessa estrada com mais força, com mais confiança e com todas as suas dores e sofrimentos guardados no lugar de paz. Você respira fundo e você vê Jesus à sua frente. E ele te fala que ele estava com você a todo momento e que Deus está com você a todo momento. Então você agora novamente segura na mão de Jesus e segue caminhando para a sua vida futura. Ele vai te levar agora como se fosse abrir uma cortina de luz e te mostrar um novo ambiente da sua vida futura. Onde é que você está na sua vida futura? Que agora vai começar a cada dia mais se aproximar de você. Onde é que você está?
Quem são as pessoas que estão com você nessa nova vida? O que você faz? Quais são as suas novas virtudes, seus novos comportamentos? Quais são as suas novas buscas? Vá percebendo a sua constituição física, qual é a roupa que você está usando, como você se relaciona com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com o seu intelecto. Vá observando como você se relaciona com a sociedade, seus momentos de lazer, de férias, de descanso, de desfrutar da obra de Deus aqui na Terra. Vá observando como é a sua contribuição para a sociedade, para que o mundo seja um lugar melhor. Vá observando todos os sonhos antigos e adormecidos que você tinha dentro de você e que você começou a colocar em prática a partir de agora. Você começou a perceber que nunca é sobre você achar que o resultado final é muito grande. É sobre os pequenos passos. O resultado final é só uma consequência. É sobre você dar o próximo passo. É sobre você se permitir caminhar pela vida. É sobre você aceitar a vida em abundância. Então você respira fundo e curte esse momento, sinta, veja cores e movimentos, veja os sorrisos das pessoas felizes com você. Sinta qual é o sentimento, quais são as sensações que você tem. A satisfação de você sentir dentro de você, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar agora na minha vida, depois de tudo que me aconteceu. Eu venci. Eu sou a melhor pessoa que eu poderia ser até agora na minha vida. Apesar de todo o deserto espiritual que eu passei, eu venci. E agora você está entregue. Jesus te entrega. Você já atravessou o seu deserto espiritual. Então você traz essa vida nova para você no seu coração. Você respira fundo. E essa vida já é sua. Eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente se unem. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, elas vão te trazendo ideias e direcionamento para que essa nova vida se materialize da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada para você. E 2. Vai sentindo essa sensação, esse sentimento registrado no seu corpo todo. E você vai reforçar esse sentimento positivo todos os dias ao acordar e ao deitar. Todos os dias ao acordar e ao deitar. Todos os dias ao acordar e ao deitar. E 3. Vai mexendo o corpo, se movimentando e retornando para viver essa nova vida maravilhosa que vai ser construída, assim como o jogo de videogame, através de ações e movimentos que muitas vezes requerem dizer não, muitas vezes requerem fazer escolhas que a gente pode achar que não fazem sentido no momento, mas nós precisamos confiar em Deus. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Ele sabe Ele tem a forma da melhor e mais elevada versão da nossa vida. Quando a gente entrega para Ele o nosso destino, quando a gente entrega para Ele o nosso caminho, Ele vai guiar a gente não para uma vida parcial, para uma vida de migalhas, mas para a melhor e mais elevada vida que a gente pode ter. Então permita-se entregar a sua vida para Deus. Graças a Deus. Como estamos? Contem como é que foi para vocês. Mi, conta para mim como é que foi para você. Quem estiver assistindo gravado, comenta como é que foi a experiência das pegadas na areia. Achei tão gostoso. Nossa, foi perfeita a meditação. É muito. Vou tomar mais uma água aqui. Eu vou pegar mais uma aguinha e já vou ler o Pensando sobre o meu propósito de vida de hoje, que é a nossa... A gente tem sempre um versículo para reflexão. Um textinho. Vão retornando.
vão abrindo os olhos, vivendo uma vida em paz. Então, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Pergunta para meditar. Como eu faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Como eu faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Bom, eu acredito que a meditação é uma ótima ideia, né? É uma ótima opção. Quero agradecer a todos vocês que sempre participam comigo ao vivo. Eu quero agradecer a quem assiste gravado também, a todo mundo que comenta. Lembre-se de comentar, mesmo que não der para comentar agora, comenta depois. A Michelle, maravilhosa meditação. Tudo que precisava nessa meditação. Queria ficar ali na praia com Jesus. Faz de novo depois. Se você estiver com tempo agora, eu vou salvar a live. Aí você entra só na parte da meditação. E aí você relaxa, vai respirando e relaxa, porque vão vir novos insights. Aproveita esse momento. É o que eu falo. Quem vem ao vivo ganha o presente de que eu capto o campo da pessoa. A gente está conectada, entendeu? A gente está conectada. Então, sem sombra de dúvidas, eu captei algumas coisas que eu estava precisando. É igual quando é na consulta, né? A gente vai fazer uma consulta, a gente vai trabalhar A e B. Aí chega na hora, a gente trabalha C, D, E e F, não é? Nossa, eu captei um negócio aqui que vou ter uma crença assim. Então é isso, parabéns! Parabéns, obrigada pela sua participação, fico muito feliz. Inclusive, eu acredito que isso só enriqueceu a meditação, o que vai ficar gravado, porque eu tenho certeza absoluta que mais pessoas precisam dessa paz, né? E se você sentiu a questão do ressignificar o momento de dor, para mim foi muito profundo, assim, eu consegui visualizar, eu consegui sentir bem, fiz com bastante calma, com bastante carinho e atenção, não estava roteirizada, foi totalmente... A única coisa, para falar, a única coisa que estava roteirizado foi usar a temática do Pegadas no Areia, mas eu não tinha escrito como que ia ser, a gente ia pra praia e ia usar a temática do Pegadas na Areia. E depois, a parte de buscar um momento de dor pra gente ressignificar estando no colo de Jesus. Isso, de fato, eu programei. Isso é isso que é uma sessão de hipnose. A gente vai programando, roteirizando. Mas, Ami, você é muita luz. Ah, linda, todos nós somos. Todos nós somos. A gente aqui tem que lembrar que nós somos essa luz. Então, é uma coisa, é como eu falo, é a questão da autoestima, do amor próprio e da autoaceitação que a gente trabalhou na live número 2. A gente, às vezes, esquece que a gente é essa luz. Então, eu quero que você tenha certeza absoluta que você também é. Eu também não me enganaria, porque eu tenho muito carinho por você sabe disso. Então, vamos em frente. Eu vou finalizar agora, assista de novo a meditação. Quem quiser assistir de novo, assiste. Quem estiver assistindo gravado, comenta depois. Foi realmente muito gostoso. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais, gente. Amanhã é dia 15. Amanhã é horário normal, tá? 5h57. Formado para fazer parte da família de Deus. Nós vamos entrar no propósito número 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, olha que interessante. Nós estávamos trabalhando até agora o nosso relacionamento. Você foi planejado para agradar a Deus. Então, nós estávamos trabalhando o nosso íntimo e o nosso relacionamento direto com Deus. Agora, na próxima semana, nós vamos entrar num nível mais sistêmico, que você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, não é só eu e Deus. É eu, Deus e toda a nossa família. Olha que bacana. Então, vai ser muito, muito, muito legal. E vamos em frente. Um maravilhoso dia para vocês. Um maravilhoso dia para você, excelente domingo. E a gente vai se falando, gente. Um beijo grande e até amanhã.